Ela reaparece no meu texto, ela é reforçada em que momento? Na conclusão. Na conclusão, essa tese ela é retomada, mas cuidado, a conclusão não tem só tese. Na conclusão, vai ter também a orientação que você vai dar para o seu leitor, para ele solucionar o problema que você apresentou, que você defendeu e mostrou que existe. Então, cuidado para não confundir a tese com essas orientações, porque eu posso dizer, olha, como foi dito por meio de argumentos, né? Por isso, eu reafirmo que meu genro não vale R$1, não vale, né, o prato que come. Então, assim, é aquelas coisas que sogra fala mesmo, tá? E aí eu coloco, ó, você precisa, não é, cuidar da sua vida, você precisa estudar, você precisa olhar para si. Aí vem a banca e fala, olha, no texto a Maria defende que a filha tem que cuidar de si. Não, o meu texto defende que o meu genro não vale nada. Eu não posso confundir isso com as orientações que eu estou dando ao final do meu texto. O meu objetivo não era convencê-la que ela tem que cuidar de si. O meu objetivo era convencê-la de que o meu genro não vale nada. Claro que depois que eu reforço isso, aí eu venho com as minhas orientações. Então eu não posso confundir esse momento das orientações com aquela retomada, o quê? Da tese. Porque senão eu acabo marcando algo errado também e eles se aproveitam disso, tá? Uma outra prova, você fala assim, ah, só essa prova aqui. Cara, tem muita prova. E olha, essas provas, vocês percebem isso, tá? Vou pegar aqui com vocês, vou pular um pouco. E mais à frente, tem um texto que eu considerei difícil, apesar de ser nível médio esse. Mas eu achei um texto difícil. Vamos por parte aqui. Abaixo da questão 14. Abaixo da questão 14 tem um texto que começa assim, a educação é um processo. A gente vai ler esse texto agora? Abaixo da questão 14. Ó, o texto não tem título, o nome é texto mesmo. E o primeiro parágrafo fala assim, ó, a educação é um processo. Viu? Aí lá na frente você tem a questão 15. Olha a questão 15. Eu considero essa questão aqui, esse texto mais difícil, porque quando o texto trata de algo que a gente vivencia, por incrível que pareça, é mais difícil. Porque ali você acaba colocando o que você pensa, o que você já ouviu sobre aquele assunto. E esquece de se prender ao que de fato foi falado. Então, quando o texto de prova trabalha com algo que é amplamente discutido, algo que é uma polêmica, ou algo que é muito falado, a gente tem que tomar mais cuidado com esse tipo de texto. Porque você tem uma tendência nessa hora a encontrar uma alternativa que às vezes bate com aquilo que você pensa ou aquilo que você cansa de ouvir por aí, mas não foi o que exatamente o autor disse. E aí você percebe a insistência dessas bancas colocarem sempre o quê? Com base no texto. Ou seja, tem que ficar no texto, tem que justificar com base no texto. E a questão 15, ele fala o seguinte: com a argumentação desenvolvida no texto, o autor busca persuadir o leitor a concluir que, olha, novamente, uma outra prova falando dessas partes. Vamos lá. Em que parte do texto eu vou encontrar essa informação? Olha que ele está falando para você, que ele desenvolveu argumentos, porque ele queria que o seu leitor concluísse o quê? O que eu quero que minha filha conclua depois de tudo que eu estou argumentando? Que ele, o meu genro, não vale nada. E isso vai aparecer o quê? Na minha conclusão. Eu quero que ela conclua isso aqui. Por isso que a tese ela tem que voltar, ela tem que ser reforçada. Porque você está tentando convencer alguém de alguma coisa, de alguma ideia. Se eu quero te convencer de comprar essa cadeira, depois de falar todos os pontos positivos dessa cadeira, eu vou reforçar que você deve levar, que você não pode perder essa oportunidade. Não é isso? Então, essa tese, ela retoma. Então, mas vamos lá. E essa informação, então, pela própria forma de perguntar, com a argumentação desenvolvida do texto, o autor busca persuadir o leitor a concluir. Então, eu vou ler essa conclusão, mas lembre-se que algo aqui trabalha com algo que foi dito aqui. Posso te dizer, a resposta vai sair daqui, mas se você quiser ler essa parte para você
né, ter a certeza ou ter mais informações ajuda. Mas, como a própria questão falou, eu quero o que o autor queria que esse leitor concluísse. Então, essa resposta tem que sair da conclusão. Dá uma olhadinha e tenta aí descobrir qual é a resposta. E tem que se prender ao texto, senão você erra só por isso. Posso dizer que era de área de segurança pública também, mas não é tão recente não, porque os concursos de área de segurança pública, você pode ver que eles deram uma parada, né? Então, posso dizer que é uma das últimas provas, tá? Vamos lá, então? Eu vou ler só alguns pontos da conclusão com você. E peço que você marque essas palavras, tá? Isso é legal também. Quando você lê uma parte do seu texto, vai marcando aquilo que já chama a atenção, tá? Isso vai ajudando a dar mais clareza àquilo que você está lendo. Vamos lá, então. No último parágrafo, tá? Na conclusão, ele fala assim: esta revolução foi iniciada no final de 2003, em 28 pequenas cidades, e interrompida antes mesmo de ser implementada. Essa parte aqui vai descartar uma alternativa agora. A posse de um novo ministro, então sublinha essa parte. A posse de um novo ministro pode ser o momento, tá? Então, até momento, tá bom. Isso já descarta uma alternativa. Então, até o momento a gente sublinha. Pode ser o momento para iniciar a execução dessa proposta, que em 2003 recebeu qual nome essa proposta? Sublinha essa parte também. Escola Ideal. Bom, com ela, contaremos, olha o verbo, sublinha esse verbo, contaremos. Todos com uma, sublinha essa parte, uma educação de base qualificada. Daí em diante, olha as palavras. Teremos olha, sublinha essa parte, a possibilidade. Enquanto a gente fala contaremos, aí daí em diante são o quê? Possibilidades. Né? Teremos a possibilidade de um sistema de ensino superior de qualidade. Essa aqui também vai descartar alternativas, na qual, sublinha essa parte, as vagas sejam disputadas. E ele reforça isso, sem discriminação social, em vez de, olha lá, sublinha essa parte, oferecidas, com discriminação social. Outra que vai fazer você descartar uma outra alternativa seria esse teríamos. Teríamos o bom elitismo intelectual, sublinha até o intelectual. Teríamos o bom elitismo intelectual. Com a mesma chance para todos, como no futebol e sem mentira. Como eu falei, a resposta sai daqui. Mas, o que você quer que o seu leitor conclua, não é a tese? Então, claro que ela vai estar ali na conclusão sendo reforçada, mas ela vai aparecer também no início. E se eu ler o início do meu texto, para dar uma reforçada nisso, eu vejo que ele fala assim no início. A educação é um processo de acúmulo de conhecimentos, não de consumo de aulas. Mas olha esse mas de novo, lembra do outro texto? Né? Tema, agora a tese. Mas as salas de aula de nossas faculdades estão parecendo restaurantes, onde se consomem aulas. Agora lá, pela baixa qualificação dos alunos, o aumento nas vagas do ensino superior não trará o resultado desejado. Elas fracassarão como construtoras de conhecimento de alto nível. Isso aqui dá uma reforçada naquilo que está lá na conclusão. Mas, como eu te disse, é um texto que fala de algo que as pessoas às vezes subentendem. Você fala uma coisa, a pessoa já subentende que você está defendendo ou atacando outra. Então, quando você parte para as alternativas, você vai encontrar com algumas ideias que a gente vê por aí, né? E acaba sendo induzido por isso. Mas eu tenho que me prender ao texto. Qual foi a resposta que vocês deram para essa questão? Qual foi a letra que vocês marcaram? Pode falar, galera, pode chutar. O que vocês marcaram? Pode ser diferente. O colega já falou que letra A. O que vocês marcaram? Marcou o quê? Marcou letra A.
Você marcou o quê? A e a B, né? Marcaram a B, né? Mas ficou na dúvida entre as duas. É uma das duas. É a A ou a B. E aí que está o ponto. A gente tem uma tendência a achar que todo texto que fala sobre problema de educação, ele vai culpar sempre a política. Né? Falou mal de educação, o problema é político. Só que a letra B, ele fala o seguinte: para reverter a situação atual da educação, o Brasil precisa fazer uma revolução destinada a mudar o seu sistema político. O que seria mudar o sistema político? Então, não seria mudar os políticos, primeiramente. Seria mudar o sistema. É como eu falar assim, ó, não vou mudar os jogadores, vou mudar a regra do jogo. E quando ele fala que a posse de um novo ministro é o momento de colocar em prática um projeto, em nenhum momento ele está discutindo se é o ministro, por exemplo, que deveria tomar essa decisão. Que essa decisão, por exemplo, teria que partir de uma outra pessoa. Ou que esse ministro deveria ser escolhido de uma outra forma. Porque assim como está... Por quê? Está querendo mudar o sistema político. Sistema político não é mudar o político, seria mudar a regra do jogo. E ele fala que não, pelo contrário. Nesse mesmo sistema, a posse, então, de um novo ministro, aí pode ser, ainda nesse sistema, a chance de a gente colocar esse projeto em prática. Por isso não é a letra B. Mas a gente tem uma tendência a achar que todo mundo que fala mal de educação e fala de revolução política que vai ser a solução. Só que pelo menos não é isso que o texto fala. Tá? A letra A é a resposta. A letra A, ele fala que a saída para a educação no Brasil pressupõe execução gradual de um programa, lembra que ele dá até o nome desse programa? Democrático de qualificação do ensino de base. É a única alternativa que fala de ensino de base. E, na verdade, o que ele está falando para você o tempo todo é isso. Que a gente tem que melhorar o quê? A base. Que não adianta você só colocar ele no ensino superior se a base está ruim.